que está acontecendo aqui? O senhor conhece essa criança. E o senhor está vendo que eu estou agitada. De que maneira que o senhor quer agir aqui através da minha vida? Gente, isso faz toda a diferença. Ao invés da... Entende? Não, toda vez que a criança tiver desse jeito, pega ela e leva para trás. Porque você entende? Fica uma lista rígida. Sim. A gente precisa sair desse lugar. Entende? Cada momento é um momento. E é claro, gente, vocês podem dizer assim, né, mas você entende que a gente precisa, assim, de uma orientação? Eu entendo, mas vocês entendem que fazer listinha... Não funciona. Endurece. Exatamente. Entende? Porque nós... A criança vai ficar, tipo, eu sou inadequado de novo. Aí não só com a criança, mas a criança vai ficar se sentindo inadequada. Assim, a gente nem consegue controlar isso, sabe, Ana? De como é que o outro sente ou deixa de Mas então sentir. talvez seria a melhor, então, vamos supor, Mas igual como educadores, só um minutinho, Sim, como claro. educadores, a gente tem que ter essa consciência, entende? De se movimentar a partir do que se apresenta. Em Deus, gente, vocês não podem esquecer de relacionamento com Deus. Porque se eu for agir a partir daquilo que eu acho que é certo ou que é errado, eu vou agir rigidamente. Entende o que eu estou dizendo? Talvez então, outro questionamento. Talvez então, vamos supor, se tem duas crianças que são totalmente opostas, né? Igual meu filho é autista e ele é totalmente extremo. A minha filha é hyper, assim, no nível hard. Todo mundo sabe. Extremo. Então os dois não podem sentar no mesmo lugar. Esse que é meu questionamento. Eu não sou professora, Se tá? você percebe que eles não podem e você já os conhece, tira. Eu só trouxe para a sala de aula porque poderia acontecer, mas eu queria falar dos meus mas filhos. entende, se vocês já conhecem, se vocês já têm a consciência, se vocês já entendem, tira. A gente tende a complicar muito, entende? Sim. Tira. E aí fala isso. Que ó, os meninos vão ficar lá na sua, lá não deixa eles juntos, não, porque se ficar junto sai fogo. Dá as dicas pro povo. Sim, é Vitor Martins. As crianças aqui, elas estão aprendendo uma com as outras. A gente sabe mais ou menos quem que a gente pode deixar perto de uma, entende? Isso, que se dá melhor com aquela. Então elas mesmas estão aprendendo a se ajudar umas às outras, cada uma com a sua diferença. E aí eu ainda vou mais fundo, porque muitas vezes as crianças se dão muito melhor do que os próprios educadores entre si. Sim. Entende? Porque como adulto fica essa rigidez, sabe? Porque fulana, lá fula, ciclana. Não, gente, aqui... Deixa eu contar um exemplo aqui. Tem um aluno nosso e ele tem uma sensibilidade, ele sempre tem que estar com uma coisinha na mão. E aí um dia eu não conhecia, foi a primeira vez que ele tinha vindo aqui na igreja e ele é da mesma classe do meu menino. Aí eu cheguei e falei, olha, agora você tem que guardar o brinquedo. E o Luiz estava perto, o Luiz chegou, mãe, não, ele não pode guardar o brinquedo, ele precisa do brinquedo. Ai, que bonitinho. Aí ele, tipo assim, Tem muito mais sensibilidade. E ficou ali. Se Hoje a ele gente- já não vem mais com o brinquedo. Shirley, isso é tão significativo. Vocês entenderam o que ela falou? Se a gente aprender a fazer o movimento de olhar com um pouquinho de distância e dar espaço, o Senhor não nos deixa sem resposta. E as crianças nos ensinam muito mais do que a nossa certeza. O menino entendeu a necessidade do outro. Dela entendeu a necessidade. Mas a gente às vezes não dá espaço. Gente, às vezes a gente não dá espaço para isso dentro de casa. Entende? Vou tomar o brinquedo. De verdade, de parar e olhar com um pouquinho de distância. E entendam que é olhar um pouquinho de distância em Deus. Porque senão, se eu não colocar essa vírgula em Deus, eu entro dentro das minhas regras, das minhas certezas, entende? Da rigidez. Presta atenção. Nada podeis fazer sem mim.
nada é alguma coisa, gente? Nada. Por isso que nos cultos, né, não sou eu, eu acho que cada um, né, servo do Senhor, eu sempre falo, Senhor, toma direção, toma a mente dessas crianças, porque se às vezes eu falar assim, olha, aqui não vai mais, mas não é eu, a minha voz, o meu tom, entendeu? É aquilo que está além de mim. Nossa, mas ele ficou quieto. Não sou eu. Porque eles às vezes não estão naquele auge, naquela agitação, ele às vezes nem responde. Mas eu falo, Senhor, toma direção da mente dessas crianças. Não que elas fiquem no meu padrão. Não. Eu não gosto muito disso. Eu posso estar até errado, mas eu sou uma eterna aprendiz. Eu não gosto de negócio muito assim, porque como você falou, nós somos uma digital, é único, entendeu? E a minha aula, o meu fazer é a partir, às vezes, daquilo que eu vejo, daquilo que eles estão apresentando. Eu mudo mesmo a direção, mas eu falo, Senhor, toma a mente deles, não para eles ficarem ali robotizados como eu quero. Não, entendeu? Mas que eles fiquem saudáveis, que eles possam aproveitar. Sabe? A oração faz toda a diferença, briga, gente. Se batendo. Entende? Enquanto vocês estão ali cuidando das crianças, né? Porque tem que ter o dom, de verdade. Ontem, a hora que vocês estavam com a meninada, eu falei, Deus de misericórdia. Deixa eu ir pro culto. É meu hiperfoco aí, de descobrir. Mas tá vendo? Tem o dom. Sim. Eu não tenho esse dom. Mas aí que entra o que você nos ensinou essa noite sobre por que aquela criança veio no meu horário, o que eu tenho a aprender hoje com ela e o que eu tenho para ensinar com ela. Porque ela poderia vir cedo, ela não poderia vir Sim, hoje, mas o sim. Senhor me confiou elas hoje. Porque você não tá lá E todo como dia, posso você não dar tá o lá nome todas dela? as vezes. Isso. Aí- Mas vocês entendem? Então tem o dom. E o dom, gente, é irrevogável. Coloca lá 80 meninos com essa mulher aqui, que ela conta cuidar deles. Põe pra mim 80 meninos. Entende? Então tem o dom. Agora, de que maneira eu estou ali exercendo o dom? Porque muitas vezes a gente exerce o nosso dom para fazer valer as nossas vontades. Entende o que eu estou dizendo? Sim. E se a gente entende que o nosso dom não foi para nós, mas para o outro, e para isso eu preciso do Espírito Santo, para isso eu preciso de olhar com um pouco de distância, buscando em Deus a orientação em como me movimentar a partir do que já se apresentou. Estão me seguindo aqui, gente? Sim. Esse é o ponto. Então a chave de tudo que nós conversamos aqui é voltar o olhar Encontrar o propósito. em Deus, para então exercer o dom de forma consciente e não como uma mula. Seguiu? Sim. Vamos orar, que senão a Shirley vai bater em mim.